Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a obra A Caixa Oblonga. Obra essa feita pelo grande escritor Edgar Allan Poe, nascido em 1809 e que veio a falecer em 1849. Vamos, portanto, ao conto A Caixa Oblonga. Alguns anos atrás, decidi partir em viagem de Charleston, na Carolina do Sul, para a cidade de Nova York, no belo paquete Independence, do capitão Hart. O navio partiria no dia 15 de junho daquele mesmo ano, mas eu resolvi ir mais cedo, no dia 14 de junho, para dar uma arrumadinha nas minhas coisas, na minha cabine, porque eu fiquei sabendo que haveria um grande número de passageiros naquele paquete. Um grande número de damas, inclusive, mais do que o habitual. Então eu decidi dar uma arrumadinha nas minhas coisas, ver como estava a minha cabine, enfim. Eu olhei a lista de passageiros e vi que um dos passageiros era ninguém mais ninguém menos do que Cornelius Viet, um ex-colega meu de faculdade. A gente andava sempre junto durante o período da faculdade. Ele era um homem de temperamento típico de um gênio. Ele tinha um misto de misantropia, sensibilidade e entusiasmo. E a essas qualidades se assomava o coração mais caloroso e verdadeiro que jamais bateu em um peito humano. Enfim, nós andávamos sempre juntos. Eu gostava muito dele. Eu observei que o nome dele estava fixado em 3 cabines. E conferindo novamente a lista de passageiros, eu descobri que ele reservou lugares para si, para as 2 irmãs e para a esposa dele. Eu fiquei um tanto estranhado com aquela situação. Por que uma cabine para ele, uma cabine para a esposa dele, separada dele, uma cabine para as 2 irmãs dele? Por que ele não dormiu com a esposa no mesmo quarto, na mesma cabine? Por que uma cabine separada? Eu fiquei um tanto estranhado com aquela situação. Mas depois, na minha imaginação, eu mesmo me ruborizei devido à minha impertinência imaginativa e eu cheguei à conclusão: deve ser uma criada, uma empregada, uma criada que ele vai levar com ele. Então provavelmente ele e a esposa vão dormir no mesmo quarto, na mesma cabine, lógico. As 2 irmãs vão dormir na outra cabine e a criada vai dormir na terceira cabine. Então deve ser isso. Por isso que ele pediu 3 cabines: uma para ele e a esposa, uma para as 2 irmãs dele e uma para a criada. Só pode ser isso. E depois que eu cheguei a essa conclusão, eu me acalmei. Nessa época, o meu espírito estava bastante, sabe? Sabe quando a gente fica tentando descobrir a explicação de tudo, a gente não se contenta muito com a explicação natural das coisas? Era mais ou menos essa minha situação naquele momento. Mas com esse pensamento de que se tratava de uma cabine para ele e para a esposa, uma cabine para as 2 irmãs e mais uma cabine para a criada, eu fiquei totalmente tranquilo e me acalmei no meu entusiasmo mental. Eu já conhecia as 2 irmãs dele, diga-se de passagem. Eram as 2 garotas mais espertas e ativas que eu já havia conhecido. Já a esposa do Cornelius Viet, desse meu ex-colega, desse grande artista, eu não conhecia ela. Eu achava provavelmente que seria a mulher mais linda do mundo, porque Cornelius Viet, ele tinha uma forte tendência de falar da beleza feminina, de valorizar nos diálogos dele a beleza feminina, falava de damas lindas. Enfim, ele gostava muito de falar sobre a beleza das mulheres, ele sempre gostava de uh, interagir com mulheres que fossem bastante lindas. Então eu imaginava, e pelos fortes elogios que ele dava para a esposa dele, na hora que ele contava para nós sobre ela, eu acreditava que de fato seria uma mulher incrível, incrível e majestosamente bela. Então eu não via a hora de chegar o dia. Quando chegou no outro dia, no dia 15 de junho, o dia da viagem propriamente dito, para minha grande surpresa, ao sair do hotel em que eu estava hospedado e ir em direção ao navio, né, para a gente partir, o capitão Hardy ele declarou, né, que o navio não partiria naquele dia, que o navio só partiria
muito tempo depois, porque a situação climática não estava nada favorável. Eu olhei assim, situação climática? Mas espera um pouco aí. O vento está exatamente batendo na direção correta. O tempo está ótimo, o clima está ótimo, está bastante ensolarado, sabe? Não tem nada que a gente possa considerar como sendo um clima desfavorável. Está tudo perfeitamente bem, está tudo perfeitamente belo, não há nada de errado. Por que, que o navio não parte hoje? Por que, que o paquete Independence não parte hoje? Que é o dia que estava programado, nesse dia 15 de junho. O capitão apenas me olhou e disse: não, hoje a gente não vai poder partir não. Vai ser só daqui a algumas semanas. E eu, com misto de curiosidade, com misto de entusiasmo, com uma certa decepção até mesmo, eu resolvi ir para casa. Resolvi ir para casa e esperar o dia em que de fato iríamos partir. Finalmente chegou o dia da nossa partida. Eu fui em direção ao navio e 10 minutos depois de eu chegar, finalmente chegou ele, o meu ex-colega, o artista Cornelius Viet. Cornelius Viet chegou ao lado das duas irmãs e ao lado da esposa. A esposa então ela estava com um véu no rosto, que tapava o rosto dela. Ninguém na tripulação de fato conhecia a esposa dele. Eu fui na direção daquele grupo, né? Cumprimentei as irmãs dele. As irmãs dele me deram um cumprimento um tanto triste. Elas eram geralmente pessoas muito alegres, mas naquele momento elas me deram um cumprimento um tanto triste pro habitual. Cumprimentei ele também me cumprimentou de um jeito um tanto triste e de repente cumprimentei a esposa dele. Fiz um gesto de consideração, de cortesia, curvei-me diante dela em cortesia e ela, né, em respeito à minha cortesia, ela removeu o véu do rosto. Devo confessar, a beleza dela não era nada do que eu imaginava. Se ela não era feia, ela estava bem perto disso. Ela, ela me deixou um tanto surpreso porque eu imaginava que ele tinha se casado com a mulher mais linda do mundo, já que ele vivia elogiando mulheres pela sua aparência, falando de mulheres belas. Mas de repente eu vejo que a esposa dele não era tão bela assim. Se não era feia, estava próxima disso. Eu fiquei me perguntando por que ele se casou com ela, afinal de contas. Quer dizer, eu comecei a me questionar. Talvez ele tenha se casado com ela por questão de dinheiro. Talvez ela tivesse uma grande soma em dinheiro que algum dia ele iria obter. Só que mais tarde eu descobri que, na verdade, lembrando inclusive, ela não tinha nenhum centavo. E ela não tinha nenhuma perspectiva de algum dia ter uma grande soma em dinheiro, que caso ela viesse a falecer antes, pudesse dar a ele, ou que mesmo em vida pudesse compartilhar com ele. Não havia nenhuma expectativa dela se tornar rica algum dia. Por que ele se casou com aquela mulher? O que ele viu nela de tão especial? E fiquei conjecturando várias vezes acerca disso. Eu fiquei conjecturando e a minha bisbilhotice começou a se elevar. Não havia nenhuma criada. Essa é a conclusão a qual eu cheguei. Porque eu não vi nenhuma criada no meio daquele grupo. Só estava o senhor Cornelius Viet, só estava do lado dele as duas irmãs dele e também a esposa dele. Não havia nenhuma criada. Então eu fiquei um tanto impressionado porque ele havia pedido 3 cabines, reservado 3 cabines em nome dele. Interessante é que quando eu vi a lista de passageiros, eu vi que a palavra criada tinha sido riscada e na verdade estava escrito agora esposa em cima. Eu fiquei um tanto impressionado com essa mudança, por que dessa mudança, mas enfim, resolvi continuar, né? Continuamos de viagem. De repente, naquele mesmo momento, chega no cais uma carreta carregando em cima de si uma grande caixa oblonga, uma grande caixa com um grande comprimento nela, uma grande caixa oblonga, uma grande caixa retangular. Essa caixa ela era feita de pinho
ela tinha aproximadamente uns 1,80 m de comprimento e uns 80 centímetros de largura. Eu observei ela com atenção. Confesso que depois de um tempo me aproximando um pouco dela, eu senti um cheiro estranho vindo dela. Um cheiro bastante peculiar, um cheiro nojento, um cheiro forte, que era estranho no nariz da gente, era um cheiro estranho mesmo, um cheiro bem nojento, bem asqueroso. Eu vi em cima da tampa da caixa escrito com letras de piche, o que me fez imaginar que aquele cheiro nojento vinha exatamente do piche, né? E nas letras, o que as letras estavam, o que estava escrito naquelas letras de piche era exatamente o seguinte: para a senhora Adelaide Curtis, Albany, Nova York, sob responsabilidade do ilustríssimo senhor Cornelius Viet. Esse lado para cima, manejar com cuidado. Eu sabia que a senhora Adelaide, ela era na verdade a mãe, né? A mãe da esposa do artista. Então logo pude chegar à conclusão que, seja lá o que estivesse dentro daquela caixa oblonga, toda feita de pinho, era algo para a mãe da esposa do Cornelius Viet. Mas o que exatamente estava dentro daquela caixa? Comecei a divagar sobre o que estava dentro daquela caixa. E a imaginação tomou conta. Talvez fosse a Santa Ceia. Talvez fosse o quadro da Última Ceia pintado por Leonardo da Vinci, cuja cópia havia sido feita por Rubini e estava em posse de Nicolino. Talvez de alguma maneira ele tenha conseguido aquela Última Ceia, talvez ele tenha conseguido a cópia do quadro A Última Ceia e estivesse ali dentro daquela caixa. Então, como a minha imaginação se acalmou um pouco depois que eu cheguei nessa conclusão. Partimos então em viagem. Ele colocou a caixa oblonga exatamente no quarto dele, na cabine dele. As cabines eram bastante pequenas. Dentro de cada cabine de casal só tinha um belichezinho, ou seja, uma cama embaixo e uma cama em cima. Apenas um belichezinho, e o tamanho do quarto só cabia o beliche e mais alguns centímetros além disso para caber talvez uma maleta, enfim. Então, uma caixa com aquele tamanho dentro do quarto dele e do quarto da esposa dele, né, do quarto do casal, era, sabe, ficaria muito ruim para eles ficarem ali dentro naquela situação, ficaria muito apertado, muito incômodo. Mas sim, ele mandou colocar a caixa oblonga exatamente debaixo da cama dele. Então eu fiquei imaginando como deveria de estar apertado o quarto dele, com aquela caixa oblonga ali, como ele e a esposa dele, o casal, enfim, ficariam numa situação bem incômoda ali dentro. Então, nos primeiros 3 ou 4 dias, tivemos um tempo bom, né? Não choveu, não deu vento forte, o tempo estava bem bom. Estavam todos alegres, todos muito felizes, exceto o Sr. Viet, a esposa dele e as 2 irmãs. Esse grupo se comportou de maneira fria o tempo todo. Muitas vezes o Sr. Viet, o Cornelius Viet, até mesmo se comportava de forma mal educada, grosseira, fria, arredia, enfim, ele não se comportava de uma forma... Por mais que ele fosse um misântropo, mas ele estava no nível bem acima do nível normal de misantropia dele. Ele não estava do jeito natural dele, entende? Ele estava de uma maneira fria, parece triste ou parece irritado com alguma coisa. As 2 irmãs, que eram sempre bastante alegres, também estavam naquela situação. Então comecei a questionar o que estava acontecendo ali. Interessante foi a esposa dele. A esposa dele se comportou o tempo todo de uma maneira um tanto interessante. Ela dava longas gargalhadas, fazia brincadeiras comuns, se misturava no meio dos homens e das mulheres. Enfim, ela aproveitou bastante aquele ambiente. Eu comecei a achar estranho aquilo ali. E em breve as damas que estavam ali conhecendo ela começaram a tecer comentários.
Do tipo, ela é uma coisinha bastante interessante. Ela é assim, elas diziam que ela era uma coisinha banal, uma coisinha querida, de aparência bem banal, ah, totalmente inculta e decididamente vulgar. Essa é a conclusão a que as damas estavam chegando a respeito dela. O que me fez ficar com um sentimento estranho, porque por que que o Sr. Viat escolheu ela como esposa? Sabe, um homem elegante, acostumado com coisas belas e falando da beleza das mulheres o tempo todo, do bom comportamento das belas mulheres, das belas damas da alta sociedade. Por que que de repente ele escolheu ela? O que que tinha ali de tão especial? E ele tinha me dito há muito tempo atrás que ele tinha se casado com ela apenas por amor e nada mais do que por amor. E que não havia nenhum merecimento econômico da parte dela para aquele relacionamento, ou seja, ela não tinha nada para oferecer para ele. Então ele se casou com ela apenas por amor, nada mais do que amor, por uma espécie de excentricidade. Depois eu comecei a concluir que foi uma espécie de excentricidade da parte dele. Aquela moça, ela ficava falando o tempo todo, né, sobre o marido quando ele não estava perto dela. Ela falava o tempo todo sobre ele. Ela falava, ela várias vezes usava a expressão Senhor Viat, meu marido, Senhor Viat, meu marido. Sabe, isso era estranho. Ela pronunciava várias vezes a palavra meu marido, meu marido. Nenhuma mulher casada faz isso o tempo todo, mas sempre que ela falava nele, ela usava a expressão o meu marido, Senhor Viat. Eu achava estranho isso. Interessante que ele, que falava com a gente que amava a esposa, que amava. Agora, estando ele e ela juntos, ele não esboçava nenhuma reação de amor em relação a ela, não fazia nenhuma forma de carícia, não abria nenhum sorriso diante dela, não fazia nada. Ele, ele até evitava ela, ele até evitava falar com ela, ele evitava conversar com ela. Eu fiquei admirado com essa situação. O que será que está havendo com o Sr. Viet? Será que o casal está tendo algum problema? Né? Certo dia ele veio ao convés e eu peguei ele pelo braço e resolvi caminhar com ele ao longo de todo o navio, assim para a gente conhecer as várias partes do navio, falar sobre a viagem e tal. E ele esboçava um sorrisinho de vez em quando só para me agradar, mas ele parecia o tempo todo triste, abatido, enfim. Interessante que em determinado momento eu comecei a me fixar na caixa oblonga, comecei a pensar sobre a caixa oblonga. Comecei então a fazer pequenas piadinhas para ele, dando a entender que eu sabia o conteúdo da caixa oblonga. E comecei a fazer piscadelas de olho pro lado dele, dando a entender que eu sabia o que estava na caixa oblonga. Na minha mente eu achava que era a Última Ceia de Leonardo da Vinci, ou pelo menos uma cópia dela, né, como eu falei no início. Uma cópia que durante um bom tempo estiveram em poder de Nicolino. Então eu comecei a fazer pequenas alusões, né, nas minhas brincadeiras, dando a entender que eu sabia o que estava na caixa. Um dia, numa dessas brincadeiras, ele me olhou com uma fisionomia estranha. O rosto dele ficou bem pálido, pálido mesmo. Ele, de repente, o rosto dele ficou vermelho e pálido, mudou de cor um bom tempo. Ele deu uma gargalhada estranha, assim como de alguém que estava muito nervoso, porque o mistério havia sido resolvido. E ele desmaiou naquele exato momento. A gente só viu ele caindo assim, ó, bluff, desmaiou. E a gente ficou olhando para ele, por que aquela reação? Chamamos o médico foi lá, cuidou dele, prestou só os primeiros socorros, enfim, levou ele para o quarto dele e ele se recuperou de boa. E isso me deixou um tanto assustado. Por que que ele teve aquela reação? Nessa época eu estava bem nervoso, assim, eu mesmo, eu também, de alguma maneira estava um pouco nervoso. Eu estava começando a achar que o Sr. Viet estava ficando louco. Essa era a conclusão que eu tinha chegado, porque ao longo de vários dias depois disso, ele muitas vezes esboçava reações estranhas que não eram dele. Então a conclusão que eu cheguei é ele está louco, está paranoico, está louco, está com um tipo de loucura. E nessa época eu também não andava muito bem. Assim, eu vou ser bem sincero com vocês, eu também não estava muito bem. Então, nessa época eu tomava um chazinho verde, né?
Eu perdi o sono. Na verdade, houve algumas noites em que eu não consegui sequer dormir, né? Para falar bem a verdade, ser bem sincero, houve pelo menos umas 2 noites em que eu não consegui dormir, né? Então, eu vou explicar para vocês como é que eram as cabines que a gente ficava. As cabines eram mais ou menos assim, ó. A porta da minha cabine dava para o salão principal, tá? Então, quando a porta da minha cabine estava aberta, eu podia ver tudo o que estava acontecendo no salão principal. A porta a porta da minha cabine, portanto, dava para o salão principal. Era uma cabine de homens solteiros, porque havia dois tipos de cabine: cabine de homens casados e cabine de homens solteiros. A minha cabine, o meu quarto, né, a minha cabine, ela era cabine de homem solteiro. Como eu já expliquei, a porta da minha cabine ficava de frente com o salão principal, ou sala de jantar. Como acontecer com todas as cabines de homens solteiros que estavam a bordo do navio. Os 3 quartos que o Sr. Viet havia escolhido, eles ficavam adjacentes, ficavam num espaço adjacente, separado do salão principal apenas por uma porta de correr, tá? Que não era trancada nem mesmo à noite. Seguíamos o tempo todo na direção do vento, com uma brisa forte e tal. E de vez em quando acontecia, naquelas noites em que eu fiquei acordado, teve algumas noites, assim, 2 noites que eu fiquei acordado, que estava bastante quente mesmo. Então o que que acontecia durante essas noites que estava quente? Eu ficava ali, né, de olhos fechados, fazendo de conta que estava com o olho fechado, ah, ficava num cantinho da cama, né? Imagine assim, ó, a ponta da minha cama era a parede e do lado dessa parede ficava a porta. Então eu podia muito bem ficar sentado na parte dos pés, com os meus pés para cima da cama, espiando mais ou menos o que estava acontecendo. E numa dessas eu vi, em algumas noites em que eu fiquei acordado, eu vi que de noite a esposa do Sr. Viet, né, lembre-se de que havia uma cabine que o Sr. Viet havia alugado que ficava vazia. O tempo todo estava vazia, né? O Sr. Viet dormia com a esposa na mesma cabine que ficava a caixa oblonga. Depois na outra cabine ficava as 2 irmãs dele. E depois uma outra cabine, um outro quarto ficava vazio. E o que acontecia é que muitas vezes eu via nessas noites que eu estava acordado, eu via a esposa dele, né, saindo do quarto do casal e indo na direção pé por pé, para que ninguém ouvisse sequer um ruído. Ela ia na direção daquele quartinho vazio. E aí ela ficava lá. Durante esse tempo, eu ouvia também uns barulhos estranhos vindo do quarto, né, do casal, que agora estava só ele dentro do quarto do casal, junto da caixa oblonga. Eu ouvia uns ruídos que eu conseguia ver claramente que ele estava de alguma maneira abrindo a caixa, tirando a tampa. Eu ouvia bem direitinho o barulho dos parafusinhos saindo, só que ele fazia isso bem devagarinho, de uma tal maneira que não tinha como ninguém perceber. Ninguém que estava dormindo se acordaria por causa daquele barulho. Eram os barulhinhos surdos que ele fazia exatamente para não acordar ninguém, usando pano, provavelmente, alguma coisa assim. Mas eu ouvia porque eu estava acordado. Então eu ouvia bem direitinho ele tirando os parafusinhos, abrindo a caixa, tirando a tampa, colocando a tampa na cama dele, né? E de repente eu provavelmente ele ficava olhando o conteúdo da caixa, enfim. Só que nesse mesmo momento eu ouvia bem direitinho uns suspiros vindo dele, uns soluços, sabe, como se ele estivesse chorando, algo nesse sentido. Eu ouvia uns suspiros, uns soluços, enfim. Daqui a pouco eu ouvia novamente, na mesma velocidade, bem devagarinho, para não acordar ninguém, ele pegando, provavelmente pegando a tampa da caixa, colocando em cima da caixa, parafusando ela bem devagarinho para não acordar ninguém. E é isso. E aí, em determinado momento, antes que todo mundo acordasse, já de manhãzinha, eu via a esposa dele saindo daquele quarto de solteiro, né, daquele quarto a mais que eles haviam alugado, e voltando para o quarto do casal.
de tal maneira que aqueles que não viam isso, que não percebiam isso, que não estavam passando pela mesma insônia que eu, eles achavam que o casal tinha dormido junto a noite inteira. E na verdade não. Havia em todas as noites isso. Havia um momento em que ela saía e ficava só ele e a caixa oblonga no quarto dele, no quarto do casal. Eu achava isso estranho. O que mais me impressionava mesmo era o fato da esposa dele dormir separada do marido. Quer dizer, se eles se amavam tanto, por que ele dormia separado da esposa? O que tinha ali? Por que a esposa, ele mandava a esposa sair todas as noites e ir dormir sozinha no quarto? Será que eles estavam num possível divórcio? Quer dizer, passados 7 dias depois, né, já fazia 7 dias que a gente estava viajando em alto mar, a gente passou pelo cabo Hatteras. E nesse momento surgiu uma grande tempestade, uma forte e terrível tempestade. O barco balançava de um lado para o outro, pequenas quantidades de água entraram no navio e o capitão mandou içar velas, enfim, fez todos os procedimentos necessários para que o navio não afundasse diante daquela tempestade forte, diante daquela ventania. Vendo que não conseguiríamos, o que o capitão Hardy mandou a gente fazer? Ele mandou todos entrarem em botes salva-vidas, né, e saírem do navio. Né. Primeiro a gente tentou tirar tudo aquilo que era pesado do navio, né. Quando a gente viu que não daria certo, que mesmo tirando todas as coisas pesadas do navio, o navio estava destinado a naufragar, foi aí então que o capitão pegou, mandou a gente uh, entrar nos botes, né, e sair dali, né, e salvar as nossas vidas. Houve um bote que saiu primeiro, levou a maioria dos tripulantes junto consigo. Os tripulantes desceram em terra firme, sãos e salvos. Já nós, eu, o capitão, o capitão Hard, o senhor Cornelius Viet, a esposa dele e as duas irmãs dele, entramos em um bote que tinha restado, né, que ninguém mais tinha usado, e saímos juntos, né, enquanto atrás de nós o navio estava afundando. Quando a gente estava a uma certa distância do navio, quando o navio já estava afundando e a gente estava sãos e salvos dentro do bote, de repente o senhor Cornelius Viet levanta-se e dá uma espécie de ordem para o capitão Hard. É importantíssimo que a gente volte para o navio e recupere a caixa oblonga e o conteúdo que tem nela. O capitão disse: não, você enlouqueceu, capaz, deixa aquilo tudo afundar, já era. Mas antes que ele terminasse de dizer isso, o senhor Viet se atirou do bote e foi nadando em direção ao barco. Ele pegou uma corda, se amarrou na caixa oblonga e se atirou no barco, se atirou no mar. O que mais me chamou a atenção é que na hora que ele se atirou no mar com a caixa oblonga atada a si, ele já começou a afundar na hora. Só que eu fiquei pensando, mas não devia a caixa estar tão pesada assim, era para ela ter ficado boiando e ele ter conseguido se segurar na caixa. Mas não, assim que a caixa caiu, afundou, entendeu? Assim que a caixa caiu na água, afundou. E ele afundou junto, estava amarrado nela e foi isso que aconteceu com o pobre Sr. Viet. Eu perguntei pro capitão, mas não era para ter ficado boiando aquela caixa? O capitão disse: não se preocupe, daqui a pouco a caixa e ele vão reaparecer. É só até a hora do sal começar a derreter na água. Eu disse: sal? Que sal? Mas o capitão não quis dar mais detalhes, porque afinal de contas estava a esposa do senhor Viet, que viu todas aquelas cenas, estava do nosso lado dentro do bote, estavam as duas irmãs dele, que estavam bem entristecidas, chorando diante disso. Quer dizer, então a gente decidiu parar com aquele assunto. A gente desceu do bote em terra firme, ficamos sãos e salvos, enfim. Daí, depois disso, conseguimos descer na assim chamada Roanoke Island, mais mortos do que vivos, porque a gente passou por bastante sofrimento durante esse período, né? O bote quase afundou, foram 3 ou 4 dias de viagem, né, até a costa firme. Dali a gente permaneceu ali na praia que fica na Roanoke Island durante um tempinho, durante uma semana.
E a gente não foi importunado por nenhum saqueador de naufrágios e por fim a gente conseguiu seguir para Nova York. Daí depois, passados mais ou menos um mês, depois da perda do paquete Independence, deu a caso da gente se encontrar de novo, na Broadway, eu e o capitão Hart. E a gente começou a falar sobre aquela situação, sobre toda aquela situação. A gente começou a conversar sobre como a gente se salvou daquela situação terrível, né? Enfim, mas de repente entrou em cena aquele mesmo assunto, né, da caixa oblonga, do conteúdo da caixa oblonga, enfim. E aí foi quando que o Sr. Hard me revelou, o Capitão Hard me revelou o que que tinha naquela caixa. Assim, ó, você se lembra que eu falei que no dia 14 de junho eu estive no barco fazendo as últimas análises na minha cabine, arrumando a minha cabine, porque no outro dia, no dia 15, o navio iria partir? Pois é, acontece que naquele mesmo dia a belíssima esposa, belíssima cortesã e educada esposa do, do meu amigo, né, o artista o artista Cornelius Viet, a esposa do Cornelius Viet, faleceu exatamente na manhã do dia 14 de junho. Então, enquanto eu estava lá fazendo análise da minha cabine, a pobre mulher estava falecendo. Veio a sofrer de uma doença de súbito e morreu. Só que o Cornelius Viet, ele não queria, né, de alguma maneira, deixar o corpo ali. Entendeu? Ele queria, né, enviar o corpo da esposa para a mãe, né, da esposa. Enfim, então ele tomou uma decisão. Resolveu comprar uma caixa de pinho, colocar dentro da caixa de pinho a, tudo aquilo que era. Resolveu colocar dentro dessa caixa de pinho a esposa, o corpo falecido da esposa. Resolveu colocar um monte de sal por cima e por baixo do corpo da esposa dentro da caixa de pinho. Resolveu também, né, fazer um embalsamamento parcial no corpo dela e mentiu, né, para todos os tripulantes que ali havia alguma obra de arte, alguma coisa assim, que ele, né, como artista provavelmente levava ali alguma obra de arte, enfim. Porque se as pessoas, né, ficassem sabendo, né, se as pessoas ficassem sabendo que havia de fato, né, um corpo morto que estava no mesmo navio que nós, né, as pessoas iriam ficar assustadas, né, não iriam querer entrar no navio. Né. Então, para não assustar ninguém, né, o capitão que sabia, porque o capitão ficou sabendo, o próprio Sr. Viet contou para o capitão, né, o capitão Hard. Então, apesar dele saber, ele guardou o maior sigilo possível para não acontecer de não criar pânico na tripulação. E foi isso que aconteceu. Então, quando eles afundaram, quando o Sr. Viet afundou com a esposa, com o corpo da esposa que estava dentro da caixa, o sal então derreteu e por isso que o capitão disse para mim, não, quando o sal derreter, os dois vão aparecer de novo na superfície do mar, embora mortos. E depois desses acontecimentos, eu nunca mais consegui dormir direito. A verdade é essa. Eu comecei a me acordar de noite assim meio assustado. Às vezes eu dava longas gargalhadas assim do nada. Eu fiquei bem atormentado com isso tudo. E esse é o final da história. Esse é o final do conto A Caixa Oblonga, de Edgar Allan Poe. Uma análisezinha, né, aqui pra gente fazer sobre a Caixa Oblonga, sobre esse textinho que eu, né, falei com vocês aqui. Lembrando que eu não citei na íntegra o texto, né, apesar de eu ter sido o mais fiel possível, tentado ser o mais fiel possível às ideias do texto. Eu falei numa linguagem como se estivesse conversando, né? Mas a minha sugestão é que vocês leiam a obra A Caixa Oblonga. Leiam esse conto é fantástico, né? Interessante é que as obras de Edgar Allan Poe, elas não têm nenhum tipo de clichê. Tu não vê vampiro, tu não vê zumbi, tu não vê mortos-vivos, tu não vê nada. Quando um morto sai de uma tumba, tu sabe que era uma pessoa viva que sofria de catalepsia, porque o próprio narrador vai deixar isso claro em algum momento do texto. Por exemplo, no caso da Caixa Oblonga, onde é que está o sobrenatural dentro do conto a Caixa Oblonga? Não tem nada de sobrenatural dentro desse conto. E no entanto, a linguagem que o Edgar Allan Poe usa, né,
Pode não ter ficado evidente nesse vídeo, mas a linguagem que ele usa é bem de suspense, dá um certo medo na gente. Tem gente que não gosta de ler a Caixa Oblonga antes de dormir, por exemplo, porque é um texto que tem uma linguagem bastante assustadora, assim, ele trabalha bastante o suspense. A grande chave de Edgar Allan Poe, dos textos de Edgar Allan Poe, é ele saber trabalhar o suspense. Então veja, quantas vezes vocês acham que na vida real não aconteceu isso? De alguém levar uma pessoa morta dentro do navio e mentir que era bagagem, alguém levar uma pessoa morta dentro de um avião até mesmo e mentir que era bagagem, conseguir passar pelo detector de raio-x, enfim, e acabar levando aquela pessoa morta, né, dentro de um avião muitas vezes, ou dentro de um helicóptero, e ninguém que estava tripulando ficar sabendo. Então, quer dizer, é algo que pode acontecer na vida real. Pense no lugar desse marido, né? Ele perde a esposa era muito querida, muito amada. Ele não estava no lugar em que ficava a mãe da esposa dele. No mínimo, né, se ele tivesse sepultado a esposa lá onde ele estava, ela não seria chorada, não seria pranteada da maneira como ela merecia, entendeu? Não haveria o velório que ela merecia. Então, o mínimo que ele, na mente dele, ele imaginou que seria possível, quer dizer, se ele tivesse velado o corpo da esposa ali mesmo, na Carolina do Sul, as únicas pessoas que fariam parte do velório seriam um padre, né, as duas irmãs dele, né, e mais a criada. Então só seriam 4 pessoas. E ele, né, só 5 pessoas velando. E ele achava que ela merecia mais do que isso, porque ela era uma pessoa cortês, uma pessoa querida, uma pessoa amada, uma pessoa que todos gostavam da família dela, amigos que conheciam ela, amigas, enfim. Então, quer dizer, ela merecia um sepultamento digno. Então, no desespero dele, qual foi a conclusão a que ele chegou? E ele tinha pago uma grande quantia de dinheiro para viajar junto com a esposa, junto com a criada e junto com as duas irmãs dele, dentro do paquete Independence, né? Porque aquilo custava caro. Então, qual foi a única coisa que ele pensou naquele momento? Fazer exatamente isso: esconder o corpo da esposa dentro de uma caixa, né? Fazer um embalsamamento parcial, colocar bastante sal ali ao redor do corpo da esposa para evitar putrefação, colocar letras escritas em piche na tampa para disfarçar o cheiro do corpo morto da esposa, né, para que o cheiro do piche disfarçasse o cheiro da esposa morta. E mesmo assim o nosso narrador, como eu mostrei para vocês no início, ele fala que sentia um cheiro estranho, um cheiro nojento, né, era o próprio corpo daquela senhora que estava ali dentro daquela caixa, né, que exalava aquele cheiro de alguma maneira. Quer dizer, então ele fez aquilo que muita gente teria feito no lugar dele, essa é a verdade. Então qual é o grande terror aí dentro? O grande terror é o suspense, é a linguagem de suspense que o Edgar Allan Poe usa. Então tu tem um texto assustador que não tem nenhuma noção de sobrenatural, nenhum elemento sobrenatural dentro dele. Ele não tem nenhum clichê dentro dele, dentro desse texto. Interessante é que quando a criada ela sai de madrugada do quarto que seria dele e da esposa dele e vai para o quarto que seria o verdadeiro quarto dela, né, a cabine que era dela, tu fica te perguntando se ela fazia isso porque ela tinha medo de ficar no mesmo quarto que havia uma mulher morta, a caixa oblonga onde tinha a esposa legítima dele morta. Então, por uma questão de superstição, talvez, por algum ruído que poderia assustar ela, né? Mesmo ela ficando na parte de cima do beliche, suponhamos, e ele na parte de baixo, mesmo assim poderia haver uma certa superstição ali no meio. Ou será que seria alguma outra coisa do tipo, ele ainda estava de luto porque a esposa dele tinha falecido recentemente e ele não queria se dar ao luxo de ter nenhuma mulher perto dele, mesmo que a mulher não estivesse sequer dormindo do lado dele. Ela estivesse dormindo no beliche, na parte de cima do beliche e ele na parte de baixo, mas talvez ele não quisesse, né, a presença de nenhuma mulher junto com ele no quarto dele porque ele estava de luto. Né? Existem essas duas maneiras de interpretar a ação dessa criada e o porquê que ele mandava a criada para o quarto dela, né, de madrugada, quando ninguém estava ouvindo. Será que era porque ele estava de luto e triste pela morte da esposa e não queria ter nenhuma mulher perto de si no seu quarto? Ou será que é porque ela também era muito supersticiosa e não queria ficar no mesmo quarto que uma mulher falecida? Só aí já teríamos inúmeras possibilidades de interpretação. Que havia superstição, havia, porque o próprio fato dele não ter podido declarar para todos os tripulantes, dizendo, ó, tem uma mulher morta aqui, a minha esposa está morta, eu vou levar ela junto comigo no navio. O próprio narrador disse, se ele tivesse feito isso, ninguém iria querer viajar naquele navio, entendeu? Então a passagem dele seria barrada.
Então, quer dizer, é um conto interessantíssimo, interessantíssimo mesmo. Não tem nenhum elemento sobrenatural aí. Tu tem uma ação que qualquer ser humano poderia ter feito no lugar dele, independente de religião, de ser ateu, de não ser ateu, independente de religião, credo, crença, enfim, ideologia, filosofia. Todo mundo poderia ter feito isso que ele fez aqui. Todo mundo pode se sentir incluído dentro desse relato, dentro desse conto. Essa é a grandeza dos contos de Poe. Tu não tem clichês. Tu não tem, um vampiro, um espírito, alguma coisa. Não. Tu tem exatamente o ser humano tal como o ser humano é. Tu tem as emoções humanas sendo mostradas, exibidas nos contos de Poe, narradas nos contos de Poe, de uma forma que tu possa ver, né, a mente humana, tu possa ver o lado psicológico do ser humano, tu possa ver as emoções humanas sendo apresentadas ali, os pensamentos humanos, as reações, as intenções humanas sendo apresentadas ali. Então tu vê o ser humano, tu fica assustado por causa do ser humano, não por causa de um alienígena vindo de outro planeta, de um morto voltando à vida, de um espírito aparecendo de nada, de um sacerdote fazendo algum ritual oculto e aparecendo alguma coisa sobrenatural. Não, tu tem algo puramente normal, natural, que qualquer pessoa, independente de religião, seja teísta ou ateísta, vai se sentir incluída dentro desse relato. Porque ali está as emoções humanas sendo trabalhadas, as possibilidades humanas sendo trabalhadas. Essa é a grandeza do terror de Edgar Allan Poe, e é isso que infelizmente a gente não vê hoje em dia nos filmes de terror e nem nos contos de terror. Os contos de terror hoje em dia e os filmes de terror hoje em dia são uma verdadeira coleção de clichês. Em algum momento tu sempre vai ver uma morta voltando à vida, tu sempre vai ver um espírito aparecendo, tu sempre vai ver algum ritual ocultista, tu sempre vai ver alguma coisa, um alienígena vindo de algum outro planeta, enfim. E a grandeza de Poe é mostrar pra gente que um relato, um conto ou um filme, enfim, não precisa ter nenhum clichê e pode ser algo assustador mesmo sem nenhum elemento sobrenatural no meio. Então, fica aí a dica. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me perdoem pelos longos minutos desse vídeo, né? São 42 minutos de vídeo aproximadamente. Mas compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, né? Coloque nos comentários o que vocês acharam, né? Diga o que vocês acham dos contos de terror do grande escritor Edgar Allan Poe. Se vocês vão ler, né, os textos de Edgar Allan Poe, os textos desse escritor Edgar Allan Poe, ou se vocês não se interessam. Enfim, digo o que vocês acharam dessas alterações que eu fiz para poder contar isso aqui no vídeo, sem ter que ficar lendo o tempo todo. Essa linguagem mais atual que eu usei para narrar o texto. Enfim, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, comente, se inscreva. Um forte abraço e até mais. Vejo vocês na próxima.